Olá, vamos hoje conversar um pouco sobre autocapelania. Mas o que é que vem ser autocapelania? O que é que eu consigo entender por isso? Bem, nós estamos conversando durante esses dias sobre capelania, estamos com um grupo debatendo sobre capelania. Só que hoje, especificamente, eu quero conversar com você sobre essa história de autocapelania. O que é que vem ser autocapelania? É quando eu paro em meio a tudo que está ocorrendo ao meu redor e começo a dar uma olhada para dentro de mim, começo a dar uma olhada para a minha vida, começo a olhar o que está acontecendo não com o outro, mas comigo. Nós sempre temos aquela ideia de capelania, realmente é o cuidado com o outro. Só que nós temos um texto da palavra de Deus que ele é muito interessante, ele fecha muito este quadro. É o texto dito pelo próprio Jesus, quando ele diz, olha, apenas dois mandamentos eu vos dou. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É justamente neste momento que nós paramos e dizemos, espera aí, como é que eu posso amar o outro como a mim? Bem, o princípio é que eu devo me amar. O princípio é que eu devo cuidar de mim. O princípio é que eu devo ser o melhor para mim. Então, eu terei a capacidade de amar o outro. Bem, eu vou conversar hoje com vocês sobre três aspectos muito interessantes através de uma história que eu quero te contar. Como sempre, eu quero te pedir, se você não é inscrito em nosso canal, clica no botão inscrever-se. Por quê, Daniel? Porque toda vez que eu postar vídeos que sejam privados, que não estejam públicos, você vai ter acesso a eles. Outra coisa muito importante é você clicar no sininho, porque aquele sino ele vai servir para te avisar quando um novo vídeo for postado aqui no canal. Então não te esquece, antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas vamos lá. A história que eu quero te contar hoje é a história, como eu já te disse, ele está descrito no livro de 2 Reis, no capítulo 4. A palavra de Deus nos conta uma história de uma mulher. Essa mulher chega até um profeta, o representante de Deus na terra, chega até Eliseu. E ela chega para dar uma informação a Eliseu, mas ao mesmo tempo pedir socorro ao profeta. A palavra de Deus nos diz que ela chega com Eliseu e disse: olha, o meu marido, teu servo, morreu. E aí é nesse primeiro momento que me chama muita atenção a afirmação, a certeza, a convicção que aquela mulher tinha quando chega a Eliseu e diz: olha, o meu marido, o teu servo, aquele que te servia, aquele que era fiel, aquele que temia ao mesmo Deus que você teme. Eu não sei o que se passava naquela mulher, porque um momento de perda é algo muito forte na vida da pessoa. Um momento de perda de um ente querido, principalmente de um provedor, ela desestabiliza várias áreas, desestabiliza a área financeira, a área emocional fica muitas vezes em frangalhos. Aquela mulher chega e diz: meu marido, teu servo. Ela não afirmou nada diferente a não ser o que existia em relação a seu marido. Ele morreu. E agora os credores estão batendo à minha porta. Nós temos aí três características quando fala de credores. Nesta época, não funcionava simplesmente de chegar lá e alguém chegou pela primeira vez, bateu na porta dela e vou levar teus filhos. Não. Eles faziam três visitas. A primeira visita, eles chegavam lá com ela e diziam: olha, o teu esposo, ele ficou com uma dívida e você tem que pagar essa dívida. Ele morreu, então a responsabilidade é sua. E aquela mulher passou a ter conhecimento de algo que ela não sabia. Ela não conhecia que o seu esposo estava endividado. Segunda visita dos credores. Eles batiam lá e diziam: olha, você tem o recurso, você tem o dinheiro para pagar a dívida? Ela disse: não, não tenho recursos. Então eles pegavam e levavam todos os bens existentes dentro daquela casa. Por que eu estou te explicando isso? Porque quando aquela mulher chega a Eliseu, ela diz: olha, o meu marido, o teu servo, morreu e agora os credores estão batendo à minha porta. Só que Eliseu,
Ele procurou entender o fato, compreender o que estava acontecendo. Os credores foram a primeira vez, a segunda vez, como é que estava funcionando isso aí? E ela diz, olha, agora eles querem levar os meus filhos como escravos. E Eliseu para e diz, espera aí, o que você tem em casa? Ela vira e diz, eu não tenho nada. Ela estava dizendo para Eliseu, eles foram a primeira vez, me avisaram que a dívida existia, foram a segunda vez, levaram tudo que existia dentro da minha casa, eu estou na miséria. Eu não tenho coisa alguma, eu não tenho nada. E agora na terceira visita que eles fizeram, que eles vão fazer, eles vão levar meus filhos. E aí eu quero parar um pouco. Nós muitas vezes estamos tão envolvidos em lutas, em dificuldades, em problemas, estamos tão envolvidos em várias coisas que não entendemos a nossa própria vida. Não entendemos o nosso próprio momento, não entendemos o que está acontecendo conosco. Aquela mulher olhou para Eliseu e disse, eu não tenho nada. Foi logo a primeira resposta que ela deu. Mas eu fico pensando, ela não tinha nada mesmo? Se ela não tinha nada, como é que ela diz, agora os credores vão levar os meus filhos? Ela tinha alguma coisa ainda. Ela tinha os seus filhos. Ela pegou e tinha um local. Por quê? Porque os credores foram na casa dela. Ela tinha uma casa ali. Ela tinha um local para pedir socorro. Ela foi até o homem de Deus, ela foi até o profeta de Deus, ela foi até o representante de Deus na terra. Então, por que eu estou te falando isso? Porque nós estamos falando de autocapelania. É a capacidade que eu tenho de aplicar a capelania na minha vida. É a capacidade que eu tenho de dizer, peraí, o que está acontecendo na minha vida? Antes de eu começar a ajudar o outro, antes de eu ser a mão amiga para o outro, antes de eu ser aquele que vai ser o ajudador. Eu tenho que primeiro entender o meu momento, primeiro entender a minha vida, primeiro encontrar-me dentro de tantas coisas que estão acontecendo, para que eu possa então saber o que eu tenho na mão. É muito comum eu encontrar pessoas que entram nos nossos grupos de WhatsApp para fazer o curso e eles perguntam, mas pastor, é de graça realmente porque eu não tenho como pagar, eu não tenho nada, pastor. É comum eu ouvir essas coisas e eu fico pensando, será que essas pessoas realmente estão entendendo o que ocorre na vida delas? Será que essas pessoas realmente não têm nada? Será que essas pessoas realmente estão vivendo do nada? Ou se acostumaram com uma situação, se acostumaram com uma frase, se acostumaram em dizer eu não tenho nada, se acostumaram em proclamar miséria. A palavra é essa. Se acostumaram a proclamar miséria. Eles dizem, a minha vida está ruim, eu não tenho nada, eu não ganho, eu não isso, eu não aquilo. E aquela mulher chegou com Eliseu, em meio às lutas, dificuldades e problemas que eram reais na vida dela, ela perdeu a capacidade de entender o que ela tinha. Presta atenção. Ela perdeu a capacidade de entender o que ela tinha. Ela perdeu a visão. Então, a primeira coisa muito grave que acontece em meio aos problemas, às dificuldades, é a perca de visão. Ela não conseguia enxergar outra coisa a não ser a miséria. E isso é muito, mas é muito importante mesmo, gente. Ela disse, eu não tenho nada. Mas de repente parece que a ficha caiu e ela lembrou que eles levaram tudo da sua casa, mas deixaram uma botija com algo muito precioso para a época, azeite. Olha só, gente. Quando ela buscou realmente ajuda, quando ela buscou de coração sincero a Deus, porque o profeta representava Deus. Quando ela buscou, quando ela abriu seu coração, quando ela começou a tirar aquela visão de miséria, de pobreza, de tudo, quando ela proclamou, eu não tenho nada, mas de repente ela estava diante do homem de Deus, do profeta de Deus, da presença de Deus, ela disse, não, peraí, os credores levaram quase tudo, eu ainda tenho alguma coisa. Começou a visão a mudar. E ela disse, eu tenho uma botija com um pouco de azeite. Olha só, gente, quando Deus quer fazer um milagre,
Ele não te pergunta se você tem tudo pronto para que o milagre aconteça. Ele quer saber se você está disposto a enxergar o milagre. Se você está disposto a ver o que os outros não estão vendo. Se você está disposto a parar em meio a tanta reclamação, lamúria, problemas, dúvidas e uma série de coisas, parar. Olhar para dentro de você. Olhar para a sua vida e começar a dizer: o que eu tenho a oferecer? Quem nada tem, nada pode receber. Presta atenção. Quem nada tem, nada pode receber. Bem, eu te falei que eu tenho 3 tópicos, 3 pontos a te ensinar. O primeiro é a perda de visão. Em meus problemas e dificuldades, ela disse: eu nada tenho. Hoje à noite, eu vou estar ministrando uma aula e eu vou falar exatamente sobre esses 3 tópicos. Eu vou falar sobre os 2 outros tópicos. Quando eu perco a visão e me acostumei com a miséria, a minha vida não pode mudar. Só que quando eu corro para o lugar certo, eu estou disposto a descortinar a miséria da minha vida, a pobreza da minha vida, as coisas tendem a mudar. Eu vou falar sobre a importância de ter amigos. E vou te falar quando o milagre acaba na sua vida.